Bem, pessoal, estamos aqui mais uma vez reunidos, eu e a professora Cris, né, Cris? Sim, senhor. Dando início a mais um OrtoCast. E hoje a gente está tendo a honra, o privilégio de receber duas figuras ilustres, duas referências na área da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial do nosso estado. Professor Paulo e a professora Rayane. É um prazer tê-los vocês aqui conosco. E, enfim, vamos iniciar hoje um bate-papo a respeito do que é essa especialidade, o que ela pode oferecer para a gente em termos de possibilidade. A gente sabe que vocês trabalham muito também com os ortodontistas no tratamento das deformidades dentofaciais. Enfim, vamos iniciar esse bate-papo. Sim, sim. E agora, para iniciar, vamos aqui ao nosso mini currículo, que não é tão mini assim. Professor Paulo Rabelo, professor da disciplina de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da UFMA, professor convidado da disciplina de Cirurgia Ortognática do curso de especialização em Ortodontia da ABO Maranhão e do Pós-Saúde, doutor em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial pela FOP Unicamp, mestre em Ciências da Saúde pela UFMA, especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial pela UERJ, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, fellow em Cirurgia Ortognática pela Northwestern University, Chicago, Illinois, USA, Visiting Fellow em Cirurgia Ortognática e da Apneia Obstrutiva do Sono pela Clínica Alemana Santiago, Chile. E agora a nossa professora Rayane Maranhão, cirurgiã dentista pela UFMA, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela UFPI, mestre em odontologia pela Unicelma, habilitada em odontologia hospitalar, habilitada em laser terapia pela USP, coordenadora do Serviço de Odontologia Hospitalar do Hospital do Câncer do Maranhão, cirurgiã bucomaxilofacial pelo Hospital do Câncer do Maranhão e membro do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu sei que o tempo é um negócio complicado, né? Muito obrigada por ter aí a oportunidade de conversar com a gente hoje. Obrigado a oportunidade, né, de estar dando essa possibilidade de a gente estar, além de conversando, né, que é a base do podcast, trocando algumas ideias sobre o que a gente faz no dia a dia e elucidando algumas dúvidas, né, algumas possíveis dúvidas. Sim, sim. Alguns pontos importantes, né? Sim. O bom é que essa conversa está entre amigos, né? A gente vai falar de um tema importante e um tema importante entre amigos. Então, o que torna a conversa ainda mais agradável. A gente sempre, quando vai fazer o podcast, a gente sempre pensa, na hora de conduzir o processo, é desenvolver uma linguagem que realmente torne a conversa acessível, né, e palatável. Entendi. Não só para o especialista que vai estar ouvindo a gente, né, que tem também interesse em ter uma informação mais técnica, né, mas também para o leigo, pessoa que de repente quer tirar alguma dúvida, vai estar pensando em fazer algum procedimento, enfim. Lógico. É o momento da gente, ainda mais vocês que trabalham com isso o tempo todo, poder esclarecer esse tipo de dúvida e de questionamento, né? É bem legal esse tipo de oportunidade, claro, né? Sim, bom, eu queria iniciar o nosso bate-papo e não podia ser diferente. Eu queria perguntar para vocês assim, ó, como é que a odontologia, em primeiro lugar, como é que a odontologia apareceu na vida de vocês? Eu vou só fazer uma parte antes de passar a palavra para vocês, e até nesse sentido, acho que a tua opinião nesse sentido é interessante. Tu vens de uma família de uma referência na odontologia, pelo menos foi nosso professor, né? Professor Paulo, um professor que formou uma gerações e gerações de cirurgiões dentistas, né? Talvez seja a maior referência na cirurgia bucomaxilofacial da sua época, né? É uma unanimidade para nós que fomos seus alunos. Sim, né? Com certeza. Acho que se não é o pioneiro, é um dos, né? Se não é o pioneiro aqui no Maranhão, é um dos pioneiros. Um dos. E eu queria saber de vocês como é que a odontologia apareceu na vida de vocês, como é que vocês escolheram. E também, Paulinho, eu queria aproveitar só essa oportunidade, esse gancho, para saber assim, como é que a imagem, a figura do teu pai, né, ela influenciou positivamente ou interferiu de certa forma negativamente durante esse processo de construção da tua vida como especialista. Entendi. Então, como tu já falaste aí, né, a odontologia ela sempre esteve na minha vida. De uma forma ou de outra, ela sempre esteve na minha vida. Então, o fato de ser filho de um professor de odontologia, um professor de cirurgia bucomaxilofacial,
primeiro, aumenta as expectativas, né? E segundo, cria, entre aspas, né? Mesmo que não de forma forçada, mas cria uma responsabilidade um pouco maior, né? Então, em termos de escolha, ele sempre o professor Paulo Rabelo, o Paulão, né? Paulão. Como nós conhecemos, ele sempre nos deixou bastante abertos a escolhas, né? Então, ele nunca forçou nada. E mesmo não tendo forçado, os três filhos optaram pela carreira odontológica, né? Eu lembro que uma vez, Paulo, a gente estava conversando na faculdade, e se eu tiver equivocado, tu me corriges. Uhum. E eu falei assim, Paulinho, como é que vocês começaram a trabalhar com teu pai? Para vocês era melhor, porque ele já dava acesso ao consultório, e tu falaste, Marvel, a primeira vez que meu pai deixou eu trabalhar com cirurgia no consultório dele, ou ajudá-lo, foi só depois que eu passei na disciplina. Isso, verdade. Nunca antes ele abriu esse precedente para mim. Isso é verdade. Ele sempre falou o seguinte, vocês, embora ele fosse professor de cirurgia, ele nunca interferiu nas disciplinas dos outros colegas, dos outros professores. Então ele sempre falou o seguinte, vocês só vão poder fazer alguma coisa comigo ou na minha disciplina depois que vocês passarem pela trajetória normal de formação. E isso eu acho que foi interessante, porque embora assim, não forçou, não forçou a gente a procurar aquele tipo de formação, mas deu a possibilidade da gente ter a formação correta, a formação Sim. que seria a que os nossos colegas teriam, né? Os outros colegas teriam, os outros alunos da odontologia teriam. Então eu achei, assim, foi bem natural, não foi nada forçado. Desculpa. Não, eu digo assim, quando a gente é acadêmico, a gente está sempre um pouco afoito demais e quer ter um contato logo com sangue, com cirurgia, né? E ter esse tipo de opinião, possibilidade, né? Mas sempre foi a profissão da tua vida, ou assim, quando tu foi escolher, tu pensaste em outra coisa? Por incrível que pareça, você pensou em ortodontia. Na verdade, o que acontece é assim, antes da odontologia, no vestibular ainda, na fase vestibular, eu não passei no primeiro vestibular. Eu não sei vocês, mas eu não passei no primeiro. Eu também não passei no primeiro. E aí, para o segundo, então, eu já vim pensando em outras... No primeiro, eu ainda senti um pouquinho de dúvida, porque tinha uns colegas que estavam mais inclinados à questão de comunicação, jornalismo, essa coisa toda, e eu embarquei nessa. Mas de última hora, caí fora e voltei para a odontologia. Então, não passei no primeiro. No segundo, eu tive que apostar em mais fichas, né? Então, eu já fiz na Universidade Estadual, eu tentei veterinária, né? E na Federal odontologia, e acabei passando, assim, na primeira fase passei nas duas, na segunda passei em odontologia e optei por odontologia. E quando foi mais tarde, já terminando o curso, chegando no finalzinho do curso, eu fiquei muito inclinado à questão da ortodontia. Então, a cadeira de ortodontia, quando eu passei pela cadeira de ortodontia, eu ainda tinha uma mística muito grande em cima da ortodontia, né? Pouca gente fazia. Né? O acesso, na realidade, à informação, a gente falou isso sobre, era muito complicado. Era muito complicado e pouca gente fazia ortodontia aqui. E aquilo ali eu fiquei um pouquinho empolgado com a ortodontia. Mas depois aquela coisa foi, né? Aquela poeira foi assentando de novo. E no prédio antigo, a gente tinha uma biblioteca própria. Não sei se você se lembra. Tem uma biblioteca que era pequenininha, mas bem servida. E nessa biblioteca eu tive contato com um dos livros, que era um livro do professor Zanini, um livro antigo de cirurgia bucomaxilofacial. E tinha um capítulo específico, que era um capítulo que dizia assim, cirurgia ortognática. E quando eu comecei a ler o capítulo falava muita coisa de ortodontia. Então a gente não tinha noção do que era aquilo. Eu conversei com o Paulão, é uma cirurgia que corrige a face, mas precisa dessa abordagem ortodôntica prévia. Paulinho, só para contextualizar, a gente está falando aí da década de 90, né? 93, 4, por aí, 94 para 93 para 94. Eu finalizei em 94 e dei início à minha residência em 95. Mas aí,
por incrível que pareça, depois, eu nem me ative muito à questão do autor. Então, o capítulo era bem escrito. Eu considero ainda um dos melhores capítulos que fale sobre cirurgia ortognática, embora seja antigo, a essência está toda lá. Né? As coisas mudaram, alguns procedimentos sofisticaram, alguns materiais ou equipamentos também, mas a essência está toda lá. E por incrível que pareça, depois quando eu fui dar uma checada no nome do autor, foi justamente o autor, o professor, meu professor de cirurgia bucomaxilofacial. Era o capítulo do professor Paulo José Medeiros. Paulo José Medeiros, então né? estava escrito, né? Já estava nas estrelas. E você, Rayane? Eu sempre quis odontologia, né? Eu tive muita liberdade dos meus pais na escolha do curso. Tu tens algum parente dentista? Não, ninguém dentista. Não tenho, ninguém dentista. Nem eu, sabia? Também não, né? Não, eu tenho um tio, mas assim, da minha família direta, não. Hoje em dia eu tenho um primo dentista, mas assim, eu não tinha ninguém para me inspirar na família na odontologia, mas eu sempre quis ser dentista. Eu não tinha dúvidas. Na hora de fazer o vestibular, eu não tinha dúvida. Tanto que eu fiz um segundo ano científico, que hoje em dia a nomenclatura mudou, né? Não se chama mais segundo ano científico. Não, mas eu fiz o vestibular de odontologia e passei no segundo ano, na primeira etapa, né? Me achei o máximo. Fui para uma turma lá super avançada para a segunda etapa, tinha muito conteúdo que eu ainda não tinha dado. E acabou que na segunda etapa não foi adiante, né? Mas aquilo ali já me deu muito ânimo e muito gás para quando eu finalizasse o terceiro ano, né? Eu já fui mais confiante para o vestibular. E eu não tinha dúvida que eu queria odontologia. E passei, graças a Deus, né, ao final do terceiro ano. Mas desde o segundo ano científico eu já coloquei para odontologia, eu não tinha dúvidas. Apesar que eu também tinha uma inclinação, a minha inclinação já era mais... Eu gostava muito de história, filosofia, então eu pensei em fazer direito também. Eu acho que se na UEMA tivesse direito, talvez eu tivesse prestado direito na UEMA, porque na minha época todo mundo fazia UFMA e UEMA, né? Todo mundo fazia. E eu não tinha nada que eu queria na UEMA, né? Era só odontologia, então só fiz UFMA. Mas talvez se tivesse direito eu teria feito também, porque eu me identifico, né, com essa parte enfim, das leis, etc. Mas eu sempre soube que eu queria ser dentista. Assim como, depois que na faculdade eu tive a primeira disciplina de cirurgia, eu desgostei de tudo. Eu já sabia que eu queria cirurgia. Eu ia te perguntar isso. Tu não tiveste nenhum momento, assim, uma inclinação e falar, vou de repente fazer dentística, vou fazer prótese? Não. Olha que curioso, Marvel. Eu gostava de tudo. Até eu ter a cirurgia, eu gostava de tudo. Não tinha nada que me desagradasse na odontologia. Tudo eu gostava, tudo eu achava legal e despertava um interesse em mim. Até que eu tive a cirurgia acho que é quinto ou sexto período da cirurgia 1, né, na UFMA. E aí eu não gostei mais de nada. Eu só gostei de cirurgia. Sim. E daí eu fazia as outras e era boa aluna, enfim, mas era para cumprir tabela, porque eu só queria saber da cirurgia e de estar no Dutra. A gente está falando aí o quê? Sexto período, mais ou menos? Isso, acho que é no sexto período de cirurgia, quinto ao sexto. Quinto ao sexto, né? Então, a partir desse primeiro contato, falaste, é cirurgia que eu vou querer. É cirurgia que eu vou querer, e aí já fui pro Dutra e... Já entraste no processo dentro da própria faculdade, né? E foi bem inicial mesmo, foi como eu disse. Eu lembro de ti, eu acho, como acadêmica ainda. Sim. Rata de hospital. Eu era rata de hospital. Eu fui a pupila, né, do Dutra dos meninos, uma das primeiras, e eu não tinha tempo ruim comigo. Eu lembro da primeira cirurgia de prótese de ATM do Dutra, e meus pais sempre deram uma força, né, que começou 8 da manhã, e eu saí do hospital quase 3 da manhã. Mas aí minha mãe ligava para se tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo ok, tô aqui no Dutra, então ótimo, fica aí mesmo, né? Mas, assim, foi muito bom. O Dutra me deu toda a base. Toda a base que eu precisava, eu realmente aprendi com os meus professores. Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. É difícil, assim, foi difícil para você como mulher na cirurgia? Porque a gente sabe que não é uma especialidade, assim, que as mulheres mais buscam, né? É um universo bem masculino, né? Então, assim, tu sofreste algum preconceito? Foi uma coisa de alguma forma difícil? Então, Cris, pelo contrário, assim, a minha experiência própria. Hoje em dia eu atendo pacientes, né, alunas acadêmicas de medicina, né, principalmente que tem muito contato com a cirurgia, cirurgiões, e me relatam algumas coisas. E eu, graças a Deus, nunca passei por isso, né? Logo, eu acompanhava um time, pessoas, né, de muito respeito, eu sempre tive um tratamento, então eu escuto as histórias hoje em dia, e eu hoje em dia, como mulher em centro cirúrgico, a gente escuta muita coisa, acontece muita coisa, mas eu particularmente nunca passei por essa experiência, né? É uma experiência ruim dentro de centro cirúrgico, hospital, em transoperatório, isso não aconteceu comigo.
Mas acontece, a gente sabe como é a realidade. E pelo contrário, o fato de não ter muita mulher é o que me motivou ainda mais. Falei, poxa, que legal, eu quero ser essa pessoa. Não tem ninguém, mas vai ter eu, né? Vai acontecer de alguma forma. E tanto quando a gente terminou, a gente foi uma, né, das primeiras também mulheres aqui em São Luís, né? Não tinham poucas mulheres. Quando eu terminei, quando eu voltei, eu acho que tinham uma ou duas, né? Uma com certeza, mas uma ou duas. Então, realmente, isso me motivou muito. Cirurgiãs aqui em São Luís está falando, isso, né? Quando tu voltaste? Eu gostaria de fazer um adendo aí, porque a doutora Rayane é muito mais nova do que a gente. Por incrível que pareça, por mais que tenha essa questão, né, que a cirurgia, achava-se que a cirurgia era algo masculino, um universo puramente masculino, né, não tinha mulheres. Não sei se vocês vão se recordar, mas nós sempre tivemos mulheres professoras de cirurgia. Teve a professora Elnia, a professora Lucinéia e a professora Edith, que era respectivamente da cirurgia bucal 1, cirurgia bucal 2 e da traumatologia. Então, aliás, até mandar um beijo para a professora Elnia, para a professora Edith e a professora Lucinéia, né? Então, por mais que... Depois eu recapitulei, eu disse, olha só, a gente já tinha isso lá. Mas eu tinha pensado nisso. Nesse tempo. Quando a gente marcou com vocês aqui, eu sabia que eu queria falar com vocês da vida de acadêmico, né? E que a gente queria falar com o Rai também sobre essa questão da figura feminina dentro do centro cirúrgico, porque realmente é uma mudança, é uma quebra de paradigma, né? Não deixa de ser, né? Eu comecei a me lembrar que a gente realmente teve já naquela época, aí estamos falando de início da década de 90, né? Isso aí, não, mas eu acho que já veio dos 80. Não, sim, mas a gente como alunos, né? Como aluno 90. Como aluno desde 1990, que eu passei no ano de 90. E a galera pegava pesado. Ou seja, porque essas coisas a gente vai cair no esquecimento. Exatamente. Porque as novas gerações não vão se... Parece que tudo começou ontem, né? Não vão se atendo a essas questões, porque até mesmo você entra na faculdade, eu tenho que fazer uma meia-culpa lá pela faculdade, não por mim, mas pela faculdade. Nós não prezamos pela nossa história, a história da faculdade de odontologia. Por exemplo, se você chegar hoje na faculdade de odontologia, você olha pelos corredores e você sabe quais foram as turmas e quais foram os alunos que tiveram ali naquelas turmas, mas você não sabe quais foram os professores, não tem nenhum mural mostrando assim o histórico dos professores. Não tem. Então a gente tem esse calcanhar de Aquiles. Eu acho que é uma dívida, na realidade. É uma dívida, eu acho que é uma dívida preservar a história, hoje né? Tu és professor da UFMA, né? Hoje eu sou professor da UFMA. Passou de aluno, agora professor, tá seguindo com essa história. Pois E só para finalizar essa questão da mulher, né, contextualizando para os tempos atuais, eu acho que a tendência das mulheres na cirurgia é aumentar cada vez mais, ainda mais assim nesse contexto atual da harmonia da face. Então se busca muito isso. E eu vejo que a mulher tem um olhar apurado, né? Então questões até mesmo dentro da cirurgia ortognática que dão para ter um toque final ali na hora da cirurgia, como por exemplo o mento, né? Eu acho essa visão da mulher, a minha visão é completamente diferente da deles, né? Na maioria das vezes. Então assim, eu como mulher, tá operando uma mulher, poxa, eu acho que ela ia gostar de mais um pouquinho de mento, aqui, ali, o padrão de beleza atual é esse, então eu acho que e vocês já são maioria nos cursos de graduação e pós-graduação. Se a gente pegar as dos turmas nossos alunos, eu acho que na odontologia sempre teve mais mulheres. Eu acho que hoje em dia está numa faixa, uma média de 70-30, cara. Muito mais mulheres do que homens. Pelo menos nas nossas turmas. De ortodontia, pelo menos, a gente vê da minha época já era também. Na UFMA já tinha bem mais mulheres. Eu acho que essa questão que foi tabu, né, no passado, hoje em dia que bom, né, falar disso, ainda está se falando disso nos dias atuais, eu acho que bom, que ótimo. Não precisaria mais estar falando sobre isso agora, né? Que não. Mas eu acho interessante, cara, esse tipo de coisa, Cris, assim, eu queria até a tua opinião sobre isso, porque assim, a gente precisa compreender, a gente fala para uma geração que está começando agora e tudo mais, as coisas não começaram de 10 anos para cá. A odontologia já existe, isso que a gente faz hoje, tudo ocorre a partir de coisas que já aconteceram já há muito tempo. Né? A gente aqui, né,
de certa forma, nós desbravamos muita Exatamente. coisa, né? Quando a gente começou a fazer cirurgia com ortodontia, as pessoas tinham medo, elas não era só o leigo que tinha medo, os próprios dentistas, os colegas não indicavam. Então, essa coisa de você chegar aí abrindo portas, isso aí realmente também faz parte da história e não deve ser esquecido, né? Na verdade, a aceitação da cirurgia ortognática, cirurgias cosméticas, cirurgia ortognática, é um fenômeno recente, não é um fenômeno de tanto tempo. Isso que tu falaste era uma realidade. Na época era uma coisa, talvez por total desconhecimento, às vezes você falava até com um ortodontista, e o ortodontista desconhecia por completo o que seria o procedimento. Isso foi caindo e eu acredito que o acesso à informação, a internet, essa questão de globalização, né, trouxe muita melhoria nesse sentido. Eu acredito que até daqui para frente as coisas vão melhorar ainda mais. Até mesmo porque a formação tanto do ortodontista, não sei se vocês notam isso, mas a formação do ortodontista e a formação do cirurgião, ela isso aí já faz parte do dia a dia. Não é mais nada do outro mundo como era antes, né? Eu tenho uma visão um pouquinho eu também. cética em relação a isso, mas eu não tô... Logicamente, depende da forma e do grupo que aborda a formação, né? Mas eu vou me justificar. Eu vou me justificar depois que ver a tua opinião, quero ver a tua também, porque todo mundo aqui também trabalha com ensino, né? Então, assim, eu acho, e assim, como a gente está há 25 anos trabalhando com ensino, a gente pegou várias gerações de cirurgiões dentistas, né? Certo. Na pós-graduação. A gente trabalha basicamente com a pós-graduação, então eu já pego o dentista formado, né? E assim, eu acho que o perfil mudou um pouco de um tempo para cá, tá? E assim, mas mudou, assim, eu não estou aqui para entrar no mérito do que aconteceu, mas eu tô te falando de uma constatação, a gente vê que mudou. Porque assim, hoje em dia você tem muito mais acesso à informação. E isso te traz prós e contras. Prós e contras. Prós e contras. Então você tem mais acesso, você consegue acessar uma pós-graduação em ortodontia com mais facilidade, você consegue ter acesso a essas informações via periódicos com mais facilidade. Tudo está aqui, tudo está pertinho de ti, né? A impressão que dá é que isso, de certa forma, eu não estou falando de todo mundo, óbvio mesmo, que eu não estou falando de todo mundo, mas que acaba repercutindo de maneira, criando um fato negativo, vamos colocar assim, para alguns alunos, no sentido de você não dar tanta importância para aquele conhecimento. Sim. Porque o conhecimento ele é muito importante. Então, às vezes você tem tudo com tanta facilidade que você fala, de repente isso aqui eu estou vendo agora, mas se... Deixa quieto, depois eu vejo, depois eu vou atrás disso aqui, né? E Mavi, outra coisa, antigamente a gente tinha que ir à biblioteca da UFMA, alugar o livro, né? E devolver, e tinha o dia, não era tão simples assim. Então as informações que nós tínhamos no passado, elas eram de fontes confiáveis, até porque uma universidade, ela não ia colocar qualquer livro lá dentro nas suas prateleiras à disposição para os alunos. Então, a gente sabia que os alunos tinham educação mesmo, de uma forma certa e correta. Hoje em dia, com a internet, né, essa questão, então o aluno tem acesso a informações de todos os tipos. Né? Então isso também interfere na formação, porque ele não precisa buscar um livro e ele não precisa buscar necessariamente o que ele teria, que seria ótimo, uma referência bibliográfica, né, adequada. Ele pode buscar informação em outros lugares. E aí essa formação que já não é tão fiel como era antigamente. Né? É o grande desafio você ter a filtragem. Né? Porque dizem, né, como dizem por aí, existem duas formas de você encher alguém de dúvidas. A primeira é negando informação a ela, a outra é enchendo ela de informação, que ela fica sem saber para onde que ela vai, né? O que ela vai pegar. É verdade. Então, eu acho que esse aí, na verdade, esse é o papel do formador. Sim. O papel do professor, que é justamente conduzir, fazer a filtragem e tentar criar gerar esse senso crítico, né? E essa busca pela formação, porque eu acho que tem uma busca muito grande pela informação, né? Mas pela formação, a formação você tem que suar mais, né? Para conseguir, né? A gente está aqui falando de cirurgia, mas assim, talvez para o leigo, né, Marcos? Sim.
O que é a cirurgia e traumatologia O bucomaxilofacial? que é a especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial faz? Qual que é a área de atuação de vocês? Essa questão, como a gente pôde constatar, é até um trava-língua, né? Essa questão. O nome já é complicado. Vamos repetir. Cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Pronto, consegui. Já é um trava-língua. Que a dificuldade já começa do nome, né? Do nome. Mas a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial nem sempre foi chamada por esse nome. Antigamente era cirurgia bucal. Passou a ser chamada cirurgia buco-dento-alveolar, e com as mudanças que ocorreram nos Estados Unidos, né, eles fizeram uma ampliação do campo de atividade deles, isso foi incorporado aqui no Brasil também. Então, hoje em dia é conhecido como cirurgia bucomaxilofacial, ou seja, a gente opera questões patológicas, questões de alterações de formação e, eventualmente, traumas, né, que ocorram na cavidade bucal, nos maxilares, nos ossos gnáticos, nos ossos que contêm os dentes, e na face. Mas a face compreende da porção anterior do frontal até a questão mais superior do ocioide. Seria daqui, do ponto de vista anatômico, né? Na verdade, hoje em dia a gente pode vir do tríqueo, né? Da porção de implantação capilar até a porção mais inferior da mandíbula. E em relação antero-posterior, a gente vem do tragus, ou seja, dessa região da cartilagem do tragus, da cartilagem da orelha, até o nariz. Então, tudo que tiver compreendido aí nesse espaço é de competência de uma disciplina da odontologia, chamada cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que vem, né, logicamente, se desenvolvendo como todo ramo de atividade, vem se desenvolvendo, e algumas barreiras têm sido rompidas. Antigamente era só uma questão mais de tratamento de patologias, tratamento de deformidades estético-funcionais e, eventualmente, de traumas, né? Basicamente era uma coisa relacionada a trauma. Quando se falava de cirurgia bucomaxilofacial, ali na década de 80, início da década de 90, já se associava a uma fratura de face, né? Ou a um terceiro molar incluso. Já se associava a isso. Hoje em dia o campo ele é muito mais amplo. Hoje em dia existem até cirurgias especificamente cosméticas sendo realizadas por cirurgiões bucomaxilofaciais. Tu estás se referindo à cirurgia ortognática? Vocês estão se referindo à não, ortognática? Eu estou me referindo à rinoplastia, implantes, né, lipectomia submentoniana, o submandibular, que são as lipoaspirações dessa região. Os implantes faciais. Os implantes faciais. Tá? E isso traz, importante falar, que essas cirurgias estéticas, que hoje em dia estão cada vez mais comuns dentro da cirurgia bucomaxilofacial, vale ressaltar que é o que a gente já fazia na maioria das vezes, mas não voltado para a estética. Sim, né? sim, então, sim. Por exemplo, os implantes faciais que são colocados, por exemplo, para melhorar o contorno da mandíbula, né? O ângulo da mandíbula. Esses implantes a gente já utilizava em deformidades, para fazer reconstruções de face. Então, não é algo novo para o cirurgião bucomaxilofacial. Só é uma nova área de atuação com materiais que já eram amplamente utilizados dentro da especialidade. Eu acho, Rainha, assim, porque a gente, nesse aspecto aí, a ortodontia e a cirurgia tratam da mesma doença, né? Que são as deformidades dentofaciais, né? Então, assim, a visão que vocês têm do problema, em termos de diagnóstico, ela é muito parecida com o que a gente tem, né, Cris? Sim. Muito parecida. E assim, a gente já percebia, mesmo antes desses procedimentos não estarem tão divulgados, os benefícios e a necessidade, a necessidade né? de associar, né? Às vezes você trazia uma maxila para a posição, falava, poxa, ficou legal, mas não tem substância óssea para dar um pouquinho mais de volume que esse paciente precisaria no zigomático. E aí chega esses implantes de polietileno e, poxa, fazem o procedimento... Otimizam o procedimento, o resultado né? demais, Sim, né? Demais. O que a gente notou, por exemplo, na cirurgia ortognática, o que foi notado ao longo do tempo, é que ela passou de um procedimento funcional para um procedimento estético funcional, e hoje em dia, eventualmente, você faz com finalidade puramente estética.
Lógico que sempre tem um ganhozinho funcional, né? Sim. Mas hoje em dia, o que motiva, a gente nota que o que motiva a grande maioria dos pacientes a procurar um tipo de procedimento como esse são os benefícios estéticos, na estética facial. Eu vejo que antigamente o paciente, ele não procurava a cirurgia ortognática. Ele era encaminhado por um colega dentista que via a necessidade, um ortodontista, né? Hoje em dia o paciente, ele busca. Primeiro, ele que busca cirurgião. Ele já sabe o que ele quer, Não, né? chega no consultório da gente também. Já tem a sua mente feita, né? Exatamente. Não é mais o caso de estar sendo encaminhado por colegas, né? Mas aqui agora eu vou, assim, abrir um pouco para a ortognática mesmo, porque é o que a gente faz. A gente trabalha com isso, eu preparo os pacientes para vocês. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da cirurgia ortognática. O que é isso? O que é cirurgia ortognática? Lembra que tem um leigo que não sabe. Vamos tentar vamos falar para quem não... destrinchar isso aí. Então, por exemplo, cirurgia ortognática, ela é são um conjunto de procedimentos cirúrgicos, um conjunto de técnicas cirúrgicas que visam equilibrar os ossos da face, a parte esquelética da face, de forma que você tenha uma oclusão mais próxima do ótimo. A oclusão é o contato entre os dentes, né? Mais próximo do que seria o ótimo, o ideal. Você otimizaria dessa forma outras funções, além da oclusal, daria estabilidade à sua articulação temporomandibular, essa articulação que faz a mandíbula se mover, daria estabilidade ao suporte muscular da face. E hoje em dia a gente também prioriza a questão da melhoria estética. Então hoje não tem como a gente dissociar. Essas cirurgias, elas acabam tendo uma repercussão na parte de tecidos moles, né, a pele, a musculatura que recobre esses ossos faciais. Então, da mesma forma que a gente tenta melhorar o equilíbrio da face, tanto no sentido vertical quanto no sentido de simetria, a gente acaba melhorando o aspecto facial, né, desses tecidos moles que recobrem esses ossos. Eu queria até pedir licença para a gente mostrar o paciente que nós Sim. Cris, e só para sintetizar isso para o leigo, especialmente, né? A cirurgia ortognática, ela vai tratar, o que o Marco já disse, essas deformidades dentofaciais, né? Então, algumas vezes, isso acho que acontecia antigamente, quando o paciente não buscava tanto por estética, né? Mas o paciente, é aquele paciente que a correção, ela não vai vir só com ortodontia. Não existe tratamento ortodôntico que dê jeito, porque é uma deformidade óssea associada a uma deformidade dentária. Eu queria até aproveitar esse gancho que tu deixa agora. Assim, a ortodontia, e é importante que os ortodontistas que estejam nos ouvindo, principalmente os que estão em fase de formação, estão começando agora, a ortodontia ela é uma especialidade que ela tem uma série de limitações. Com certeza. Tá? Entender isso já é o primeiro passo para você errar menos. Saber o que você não pode fazer é tão importante quanto saber o que você deve fazer, né? E talvez as maiores limitações elas sejam identificadas de maneira mais clara nesses pacientes que apresentam mais oclusões esqueléticas. Tá? E aí a gente está falando ainda, para ser mais específico, de uma parcela menor desse grupo de pacientes, porque a maioria dos pacientes que têm problemas esqueléticos, eles não são tratados com cirurgia ortognática. Eles estão aceitáveis. Eles são aceitáveis e são tratados de forma compensatória, como a gente fala. Então, quando você indica um paciente para cirurgia ortognática, é porque, de fato, se não for com a cirurgia, chegou no limite que a especialidade não tem mais nada para oferecer de bom, ela tem para oferecer de ruim, ela pode piorar o caso. Sim. Criar uma iatrogenia severa e às vezes até irreversível, que não ocorreria caso o paciente fosse remanejado desde o início para a cirurgia ortognática. E isso, você falou uma vez numa aula que você deu para a gente lá no curso de especialização, você falou uma frase que eu acho muito interessante. O nosso tratamento não pode ser pior que a doença, né? Então, se você não deveria ser. Se você fica tentando compensar, quando o caso é cirúrgico, né? Sim. Quem sofre, quem sai perdendo é o nosso paciente. E é uma dor de cabeça para o ortodontista tentar compensar quando o caso é cirúrgico, eu vejo dessa forma, porque ao final do teu tratamento compensatório, o paciente vai continuar insatisfeito. Sim. Né? Sim. E aí a dor de cabeça é maior porque você já teve toda aquela movimentação ortodôntica. Eu nunca fiz essa conferência, esse checklist na minha vida profissional, acho que nem Cris também. A gente fala em off sobre isso. Tá?
Estou falando do consultório particular, dos nossos consultórios particulares e dos cursos de especialização que a gente tem. Vamos já falar sobre o que a gente faz nos cursos de especialização, graças a vocês também, tá? Mas eu acho, assim, empiricamente falando, que 70% dos meus pacientes do consultório particular e dos pacientes que nos procuram no dos cursos de especialização para fazer cirurgia ortognática, para fazer um tratamento ortocirúrgico, são retratamentos. Com certeza. São pessoas que já foram tratadas. Eu ia até fazer essa pergunta para gostaram. vocês. Se diminuíram os tratamentos Não. agora com essa Não. busca, que os pacientes eles já têm mais entendimento, né, do que eles querem e do que não querem, mas continua, né? É isso Sim. que deixa a gente um pouquinho Infelizmente, assim apreensivo, porque a ideia que a gente teria é assim, como o conhecimento está mais acessível, né, e a formação está mais acessível também, né? Assim, algumas questões que a gente se depara no dia a dia da clínica, a gente acha que não era mais para estar encontrando esse tipo de situação. Sim. Mas não é o que a gente encontra na rotina de curso de especialização em consultório particular. Porque, na verdade, realmente esse é um ponto em que o ortodontista ele é crucial, ele é fundamental, porque o paciente ele não tem um entendimento disso, né? Ele não sabe que se ele tentar, não é simplesmente tentar, tem que ter a indicação correta. Ele acredita, né? Ele Sim. acredita que vai dar certo. Aí é que eu digo que a força da formação faz a diferença. Sim, Paulinho, com certeza. Porque quando você é formado, você reproduz no início, né? No início você não tem, você acabou de receber aquelas informações e aquele treinamento. Então você basicamente reproduz a forma com que você foi formado. E com o passar do tempo você vai ganhando experiência e vê o que funciona na sua mão, não funciona, procurando ali trazer para a sua pessoa, né? Para o seu campo de trabalho. Mas eu acho que ainda temos, infelizmente, né? Ainda temos algumas experiências de formação um pouco aquém do que seria o padrão aceitável hoje em dia, né? Sim, acredito. Então eu acredito que muito desses casos ainda sejam fruto de um mau julgamento, de um mau diagnóstico e consequentemente de uma má formação de um eu costumo falar, desculpa, Cris, pode falar. Não, eu queria aproveitar e mostrar o caso que nós trouxemos. Tá. Né? Não, eu só queria ponder antes de tu mostrar o caso, que é um caso maravilhoso que a gente tratou na BO. É assim, ó, que tem dois tipos de pacientes. Tem aquele paciente que vai no teu consultório do ortodontista e ele já sabe que ele precisa de cirurgia ortognática. Ele já sabe, alguém já falou, o parente dele, o amigo, enfim, ele se percebe. A deformidade incomoda. Ele percebe, Isso, né? E tem aquele outro que não sabe ainda que precisa. É sobre esse paciente que a gente tem que concentrar os esforços e ter muita calma e conversar. O ortodontista precisa ter um tempo reservado para explicar para esse paciente, porque afinal de contas, gente, quem é que quer operar? É verdade. Verdade. Mas eu digo o seguinte, para aquele paciente que tem uma deformidade gritante, bem marcada na face, você não vai ter tanto problema. O problema é você fazer o paciente que é o paciente limítrofe, aquele que tem uma deformidade leve, mas que extrapola a capacidade de tratamento unicamente com ortodontia ou compensatório. Esse paciente é o que você tem que gastar um pouquinho mais de tempo, de saliva, para explicar para ele. E porque muitas vezes também é o paciente mais exigente. Geralmente É o paciente mais exigente. E ele merece esse tipo de informação, porque, sinceramente, vamos entender aqui a situação do paciente. Você vai propor a ele uma coisa que ele não estava pensando que ia fazer, ou para o filho dele, ou para o neto dele, né? Ele merece uma informação muito criteriosa e muito consistente daquilo que você está propondo. Porque senão não vale a pena. Até mesmo, somando aí o que tu já falaste, e eventualmente ele já passou por um colega que já propôs um tratamento que não contemplava a cirurgia. Né? Quer dizer, ele já chega com o pé bastante atrás ali, né? Mas eu acho que Cris agora queria falar a respeito da cirurgia, só que para o leigo, para quem não está acostumado, mostrando o que é uma cirurgia ortognática, os benefícios que ela traz no paciente com imagens, não é isso, Cris? Sim, eu acho que é muito interessante, gente. Roberto, me ajuda aqui, mostra a imagem do Hélio. Então, essa primeira imagem é do Hélio antes, né? E a segunda é depois do procedimento. Antes e depois.
a gente vê a melhora é uma outra pessoa, né, Paulo? Esse paciente foi preparado no curso de especialização e operado no hospital universitário, acho que pela equipe, por você, não foi, Paulo? Isso. Eu não me recordo se no hospital universitário, eu não tenho... Eu acho que sim. Pô. Na verdade, o Hélio ele tinha algumas situações aí que... Ele é o paciente que a gente não precisa explicar, né? É o tipo de face que o próprio paciente se reconhece fora do padrão. Mas que nesse tipo de problema, que é um problema basicamente vertical, né, do Hélio, nessa classe de paciente é onde a gente tem os melhores resultados, os resultados mais perceptíveis nos pacientes que são verticais. E ele é muito agradecido, viu? Aliás, eu também quero agradecer ao Hélio Garcês, muito obrigada, né, por estar aqui e permitir que a gente mostre seu caso. Eu tive a oportunidade de encontrar o Hélio várias vezes, né, depois dele tratado, e ele é sempre bastante agradecido a todos nós. E isso é que faz a diferença, né? Pra gente, lógico que a gente precisa do retorno financeiro, eventualmente, né? A gente precisa disso porque faz parte da profissão. Mas esse reconhecimento por parte do paciente, né? Às vezes é mais gratificante. Muito mais. Mais gratificante do que Parece assim que dá sentido à tua vida profissional. Isso, né? dá um impulso para a gente continuar fazendo eu acho engraçado que às vezes ele é um paciente que a gente se lembra muito dele, porque ele foi um cara muito proativo. Ele abraçou o tratamento dele. Assim, ele é daqueles pacientes que fazem você ter prazer de tratar porque ele está junto com você, né? Ele esteve junto com você. E aí ele ficou tão feliz com o resultado final que às vezes ele está em algum lugar e Cris fala, ele tem uma afinidade muito grande com o Cris, e ele manda às vezes de madrugada um agradecimento para ela, você mudou minha vida, não sei o que mais. Eu acho tão bacana isso aí, porque assim, é espontâneo, vem do coração, né? Sim. Pode passar, Roberto. Vamos ver aqui, olha, internamente, né, a gente vê como a ortodontia também foi... É um casamento, né? A ortodontia ela vem acrescentar muito para o resultado cirúrgico. E só para o leigo que está vendo entender, então a ortodontia aí, ela não ia resolver o problema desse paciente, né? Ela não ia resolver sozinha a deformidade da face do paciente, a alteração esquelética, a alteração óssea, né? Precisava mesmo fazer uma associação dos tratamentos. Claro. E aí o resultado é completamente satisfatório, né? E vou aproveitar um gancho também, já que tu falaste isso com muita propriedade. Talvez a ortodontia até conseguisse melhorar o arranjo dentário desse paciente. Isso. Mas você ia manter um arranjo dentário, entre aspas, um pouquinho mais satisfatório, dentro de uma face completamente desequilibrada. Exatamente. Por isso que a cirurgia ortognática combina, né? Um tratamento ortocirúrgico. Sim, claro, sem dúvida alguma. Pode passar, Roberto. Essas são as fixações, não é, Paulo? Isso. Na verdade, quando a gente fala de fixação em cirurgia, então, o que são essas fixações? Hoje em dia, quando a gente fala de fixação, a gente está falando de dispositivos que mantêm a parte esquelética, a parte óssea, uma vez que elas tenham sido modificadas, mantenham a sua estabilidade tridimensional, ou seja, onde a gente colocou, basicamente elas vão ficar. Nunca, assim, no passado não era assim, não foi sempre assim. Então, teve um período que essas fixações elas não tinham a rigidez suficiente para manter esses ossos parados. Então a gente precisava, eram feitos com fios de aço, né? Não eram placas metálicas, eram fios de aço. E esses fios de aço eles não tinham estabilidade. Para se conseguir algum grau de estabilidade, você tinha que bloquear o paciente. O que seria isso, bloquear o paciente? Seria pegar o maxilar superior e amarrar, entre aspas, né? Amarrar com fios de aço ao maxilar inferior. Então o paciente precisava ficar um período de 4 a 6 semanas sem poder abrir a boca. Bloqueado. Isso é extremamente desconfortável para o paciente, do ponto de vista de higiene, isso aí não era era insatisfatório. Até a parte psicológica também. Parte psicológica dava um pouquinho mais de depressão para esses pacientes no pós-operatório. Além do que, a nossa articulação, a articulação temporomandibular, ela não é nutrida por sangue, ela é nutrida por um outro líquido chamado sinóvia. E esse líquido ele precisa de movimento para ser criado, para ser gerado. Uma vez que você deixe
a boca fechada por muito tempo nos adultos, por mais de 2 semanas, você já começa a criar algumas alterações, eventualmente alterações irreversíveis na articulação temporomandibular. Então, isso aí foi um progresso. Essas plaquinhas, esses parafusos, hoje em dia, elas foram otimizadas, por incrível que pareça, da época da cirurgia do Hélio para cá, a gente já teve uma otimização dessas fixações, né, dessas placas e parafusos, a ponto de elas se tornarem hoje até mais, embora menores, mais resistentes. Né? Que interessante. Legal. E vale ressaltar que durante o transoperatório, né, durante a cirurgia, essas placas e parafusos que são colocadas para fazer a fixação dos ossos, elas são colocadas intraoral, de forma intraoral. Então, esse paciente ele não fica com cicatrizes na face, apesar de ter essa movimentação óssea, né? Sim. Esse paciente não fica com cicatriz, porque Isso as é incisões né? são feitas de forma intraoral, né? É. Para a colocação das placas. Pode passar, Roberto. E aí ele agradece, né? Na verdade, é muito bom. Como você falou mesmo, é muito bacana a gente ver as pessoas felizes, satisfeitas, autoestima elevada, Verdade. né? Isso é muito gratificante. O outro paciente que nós trouxemos, eu queria que Marra falasse um pouquinho aí. Porque ela também é um caso muito interessante, né, Marra? Sim, sim. A gente está falando aqui da Naurilene. E outra paciente que assim nos cativou, entendeu? Por mais uma vez ter se envolvido e assim ter participado ativamente do processo de preparo ortodôntico Sim. e da cirurgia, como ela compreendeu a complexidade do caso dela. Então esse tipo de comportamento, a gente fala, parece que quando o paciente se envolve positivamente com o tratamento, a gente até brinca, né? Parece que as coisas acontecem com mais facilidade, né? E aí o caso dela, a Naurilene, é uma paciente que tu estava falando da articulação temporomandibular, o Roberto depois pode passar de novo, Roberto, por gentileza. Ela teve uma anquilose quando criança, né? Uma anquilose. Pode passar mais uma vez, Roberto, por gentileza? Ela teve uma anquilose nessa estrutura do côndilo e obviamente que a anquilose é a fusão, né? Paulinho vai falar melhor sobre isso, né? E isso impediu que ela tivesse um crescimento normal da mandíbula, tá? E aí a gente recebeu essa paciente, acho que ela veio encaminhada inclusive do HU, lá para a BO, para que a gente pudesse prepará-la para fazer uma cirurgia ortognática que envolvesse a colocação de uma prótese condilar. Eu queria que vocês explicassem o que é isso, porque é um procedimento específico, acho que muita gente não sabe o que é. Uhum. Essa paciente em especial é uma paciente que a gente vê a entrega. A entrega do paciente ao tratamento, às equipes que estavam dispostas a tratá-la. O comprometimento dela com o tratamento foi surreal. Até mesmo porque o problema dela é um problema que se alastrou, né, que se arrastou durante muito tempo. Acho que é a vida, né? A vida toda. Então, essa alteração, que a gente chama de anquilose da articulação temporomandibular, não, anquilose da articulação da mandíbula, é uma fusão óssea, uma soldadura, digamos assim, né? Uma soldadura óssea entre a parte da articulação da mandíbula e a base do crânio. Então o paciente ele fica sem poder abrir a boca. E no período de desenvolvimento da face, no período que o paciente está crescendo, ele fica com essa restrição. Então, essa falha de crescimento, ela altera não só a mandíbula, mas ela acaba alterando a face como um todo, Sim. toda a face. Então, ela teve, no passado, antes da nossa intervenção, ela teve uma primeira cirurgia, que foi uma cirurgia de liberação do bloco anquilótico, do bloco de fusão óssea. Isso reanquilosou, ou seja, voltou a acontecer, ela foi reoperada e a partir daí ela foi encaminhada para o tratamento que seria o tratamento ortocirúrgico, digamos assim. Então a gente vê, ela teve sim uma melhora incrível, pode passar, Roberto, e antes e depois da cirurgia a simetria já não existe mais, né? O que há é um resquício, né, Paulo, de uma vida de cirurgias, várias cirurgias, né? Mas a face melhorou muito, pode passar. E o perfil, então, é outro, né? Melhora a respiração, inclusive. É verdade. E ela ainda
ela ainda foi operada num momento bastante primário do desenvolvimento das próteses articulares. Eu acho que tem uma imagem que vai mostrar Tem uma a prótese. imagem, pode passar, Então, Roberto. Pronto, tá aí. Esse aí foi o tipo de prótese. Essa prótese, ela é uma prótese que ela é feita especificamente para o paciente. Sob medida. Sob medida para o paciente. Então, essa prótese só cabe para esse caso. Se a gente tentar utilizar essa prótese em outro paciente, não vai ser possível. É feito com uma tecnologia CAD/CAM, então existe um planejamento em computador e a execução também é auxiliada por maquinário específico, né? Só que foi um estágio ainda precoce, primário das próteses. Hoje em dia a gente tem próteses que são próteses mais sofisticadas, mais delicadas do que essa, mas é o que nós tínhamos na época. Essas próteses hoje em dia são feitas aqui no Brasil? Elas são feitas no Brasil. Elas foram idealizadas e iniciadas a confecção na Europa e principalmente nos Estados Unidos. A mais confiável delas tem hoje nos Estados Unidos. Só que hoje a gente já tem uma gama de indústria, de empresas que realizam esse tipo de trabalho aqui no Brasil. Paulinho, esse tipo de atendimento, eu acho que é bom para esclarecer a população. Ele hoje em dia está disponível pelo SUS? Ele é disponível pelo SUS, totalmente disponível pelo SUS. Porque a prótese é algo caro, né? Ela é caro. Assim, a prótese em si, ela não tem disponibilidade à la minuta, digamos assim. Não é no momento que eu requeiro a prótese, ela vai estar disponível. Não é assim. O paciente, como é pelo serviço público, né, Serviço Único de Saúde, Sistema Único de Saúde, perdão, você tem que entrar com um protocolo, isso é protocolado pela parte jurídica do hospital, que entra em contato com órgãos superiores jurídicos, até que o paciente tenha a liberação do benefício. Tá? Então não é uma coisa assim de imediato. Às vezes leva muito tempo, talvez anos até. Mas o certo é que, caso seja necessário, a gente pode sim solicitar isso pelo Sistema Único de Saúde. Tá. Pode passar, Roberto, por favor. Então, a gente vê ali a prótese do côndilo. Agora eu queria a próxima foto, porque realmente é emocionante. Essa foto toca meu coração, porque foi a primeira vez assim que ela conseguiu fazer a abertura total, né? Assim, a gente não tem ideia, né, de o que é conviver sem conseguir abrir a boca. Às vezes a gente... Talvez isso aconteça com vocês também. Às vezes a gente, como cirurgião, às vezes a gente fica focando naquele resultado, que é aquele resultado primoroso, o melhor dos resultados, onde a gente conseguiu sanar todas as deficiências do paciente, e você alcançou tudo aquilo que você almejou na mente. Eventualmente isso não é alcançado, e às vezes a gente até se frustra, né, com isso, né? Mas aí, mesmo não alcançando aquela excelência, às vezes aquilo ali é vivido pelo paciente, né, como uma coisa extremamente positiva. Né? Tanto é que, olha só. É verdade. A próxima foto é uma frase dela, assim, porque é dela, né? E eu queria agradecer também na Aurilene. Muito obrigada por ter confiado aí na gente, no nosso trabalho. As imagens foram ótimas, porque aí mostra para o público, né, que está assistindo o Ortocast, o que significa a deformidade funcional, né? Então é algo funcional, ela abriu a boca, ela precisava da cirurgia para isso, né? Existe uma funcionalidade nisso, mas a repercussão estética ela é excepcional, né? Eu vou aproveitar essa oportunidade aí também do caso da Naurilene, e a gente está falando de prótese, um tratamento assim que a gente consegue oferecer há bem pouco tempo, né? Que está se oferecendo esse tipo de tratamento no SUS. A cirurgia que eu comentei lá no início de ficar de 8 foi da primeira prótese que teve aqui no Dutra, né? Nosso aniversário. Sim. Mas aproveitando esse gancho aí, assim, o que tu vê hoje, assim como dos últimos 20, 10 anos para cá, quais foram assim as maiores pontos de inflexão ou momentos de disrupção pelos quais a especialidade, principalmente no que se refere à questão do tratamento das deformidades dentofaciais, da cirurgia ortognática, que a cirurgia bucomaxilofacial passou? Tá. Eu vejo que assim, houve uma evolução intensa, né?
como o professor Paulo falou, eu não vivi isso, né, dos fios de aço, da época que se fazia osteossíntese com fio de aço, eu não sou dessa época, né, mas a gente estuda, né, precisa estudar o que aconteceu, toda essa trajetória. Então, assim, Marvel, a computadorização, né, essa parte de computadorização mesmo, né? Planejamento digital. Então, antigamente se passavam horas fazendo cirurgias de modelo, né? E hoje em dia não precisa mais. Então, o computador te mostra tudo, o computador mostra para o paciente a expectativa do tratamento dele, o que vai ser feito, como vai acontecer. Você consegue interagir melhor com o paciente, né? Você consegue interagir melhor com o paciente. Entende melhor porque é tridimensional, né? Até pra gente no transoperatório, a gente consegue também ver as dimensões, entender o que dá para ser feito, até onde a gente pode ir. Então, eu acho que, assim, como tudo evoluiu para esse lado da computadorização, a cirurgia ortognática também, isso aí é um feito excepcional, né? Então, evoluiu muito. E isso também permitiu a evolução dos materiais, né? Então, como a gente estava acabando de falar, a questão das próteses, né? Então, essa primeira prótese que foi feita no Dutra, acho que há 10 ou 11 anos atrás, eram próteses de estoque. Sim. Né? Não eram próteses como hoje, customizada. Não é uma prótese personalizada. É uma prótese que você pega pequeno, médio e grande e escolhe o que vai caber no paciente. Então, cirurgias longas, porque você tinha... É como você tem um pé 36 e tem um sapato 38. E vai ter que ajustar na hora. E ter que ajustar ali. Olha, eu tenho aqui um 38, um 35, o que é que vai entrar melhor? Só um adendo. É como se você tivesse que ajustar o paciente à prótese, e não a prótese ao paciente. Isso. Né? Sim. Então, você tem que modificar o paciente para que a prótese caiba nele. E aí, de 10 anos para cá, nossa, quanta evolução. Hoje em dia a prótese vem feita para aquele paciente, a gente sabe onde tem que colocar cada parafuso, né? Então, assim, é fantástico essa evolução e tornou melhor essa parte de materiais, né? Até os instrumentais hoje em dia. Essa evolução permitiu até que os instrumentais utilizados no transoperatório, né, na cirurgia, tudo foi otimizado, né, pelas tecnologias, né? Então, eu vejo que a especialidade realmente ela tem evoluído e num curto espaço de tempo. Logicamente que depois de um tempo, depois de um certo tempo, essas modificações, essas melhorias se tornam exponenciais. Mas eu, assim, colocando aqui a minha vivência agora, Rayane, eu acredito que a maior de todas as evoluções, no meu entender, foi a fixação interna rígida, a fixação estável. Porque, por exemplo, por mais que a gente tenha planejamento virtual, instrumentos de corte ultrassônico, que mais? Cirurgia minimamente invasiva, que mais nós Surgery temos? first. Cirurgia iniciada pela benefício antecipado, né? Olha só, se a gente não tiver as placas e parafusos, se nós não tivermos fixação interna rígida, olha só, a gente fica incapacitado de fazer giros anti-horários, de iniciar cirurgias pela mandíbula, e de fazer cirurgia antes da ortodontia, que é o surgery first. Então, por mais que a gente... E tem mais. A gente... Foi um avanço tremendo a questão de planejamento virtual, foi um avanço muito grande, né? Mas eu consigo fazer uma cirurgia com planejamento convencional e fixação rígida, mas eu não consigo, por exemplo, fazer uma cirurgia dos padrões atuais com planejamento virtual e fio de aço. Não consigo fazer. Sim. Entendeu? Então, no meu entender, assim, um ponto de onde houve a mudança mesmo de jogo, a virada de chave foi justamente com a disponibilidade das fixações. Né? Mas eu vou pegar o teu gancho aí e vou te perguntar uma coisa que a gente vem se questionando bastante, né? Que é a questão da cirurgia. Duas coisas na realidade, né? Sim, duas coisas. Começamos pela surgery first. A gente está falando isso porque, assim, como a gente tem esse tipo de contato direto com a cirurgia ortognática, né? A gente vem se deparando com situações que nos geram um pouco de expectativa, porque a gente está participando do processo, né? A gente quer o bem do paciente, enfim. Verdade. E a gente quer entender também essa fase que a gente, pela qual a gente está passando, né? Então, a gente vê muito falar, e na verdade, assim, principalmente na mídia, né? No Instagram e tal, falando da cirurgia de benefício antecipado, né? Que seria a surgery first, que aí veio
com essa terminologia de benefício antecipado, que eu já acho até meio capcioso isso aí, porque... A tradução não foi bem feita, né? Eu acredito, sabe por quê? Veja, benefício antecipado, quem não quer um benefício que vem antes, Eu né? gostaria do benefício que vem antes. E assim... Mas engraçado, mas a tradução do inglês, o americano, como tu falaste uma vez, né? É surgery first, é primeiro a cirurgia. Ele não fala de nenhum benefício. Ele fala, ó, primeiro vamos fazer a cirurgia, mas não através de uma conotação de receber algum benefício, né? E assim, a gente vê, por exemplo, que a ortodontia inicial, que é tão importante para uma cirurgia, que vai ocorrer corretamente, com estabilidade, de um jeito pleno, é tão importante isso aí, a gente vê que isso é tirado desse contexto, nesse caso, para todos, né? É vendido como se funcionasse para todo mundo. E eu queria saber se é isso que vocês pensam. Só para introduzir, para quem não tem tanta afinidade com o tema que está assistindo, na cirurgia ortognática convencional, o paciente passa por um preparo ortodôntico, né? Então, os dentes vão ser alinhados para que na hora da cirurgia haja um correto encaixe depois da mobilização óssea, Perfeito. Né? Então, ele vai passar por esse preparo ortodôntico, vai passar pela cirurgia e depois da cirurgia a ortodontia vai continuar, porque é necessário um refinamento dentário, né? Após a mobilização óssea. Então, só para a gente introduzir, né? O que é a surgery first. Aí vem esse conceito de surgery first, que eu nem vou chamar de benefício antecipado, só vai chamar de cirurgia, primeiramente a cirurgia. Pronto, vamos falar assim que fica de uma forma mais fiel à tradução. Então, ela é vendida dessa forma, é apresentada, desculpa, a palavra não é vendida, é apresentada dessa forma mesmo, do paciente ver o resultado imediatamente na face, né? E o que a gente vê também até na literatura, que alguns pacientes com apneias severas, pacientes que precisavam ser operados com rapidez, então essa cirurgia chegou para ser apresentada para esse tipo de paciente, né? E aí de uma forma... não sei nem o termo que eu vou usar, ela começou a ser apresentada para todos, né? Sendo que tem indicações pontuais para isso, né? Então, a surgery first é a cirurgia que ela é apresentada como uma cirurgia em um tempo de tratamento menor, né? Porque o paciente não passa pela ortodontia prévia, né? A ortodontia anterior à cirurgia, o paciente já é operado e depois é conduzida à ortodontia. Então, ele pula uma etapa e ela é apresentada como uma cirurgia com resultado mais rápido. Ele pula a etapa, não, ele transfere essa etapa para uma pro fase final, seguinte, né? Isso. Mas, lembrando que são casos pontuais. Eu estou colocando isso assim porque assim, a gente tem casos de benefício antecipado. Sim, claro. claro. E obviamente com a evolução do planejamento digital, das ancoragens esqueléticas, você realmente consegue fazer coisas que você não fazia antes. O que a gente percebe, isso causa uma certa angústia na gente, é de você querer encaixar o paciente na técnica e não colocar a técnica a serviço do paciente. Do caso, porque tem né? casos que entendeu? se beneficiariam disso, Tem casos pontuais. E tem casos que não. Que não tem jeito. E o que você vê hoje em dia, assim, não, vamos tentar fazer tudo dessa forma? Esse é o problema. Eu acredito o seguinte, todo autor quer dar sua contribuição, né, à especialidade, ou às especialidades, digamos assim. Então, esse termo, né, quando ele veio para o Brasil, ele foi introduzido como benefício antecipado, que gera toda essa questão de positivo. Não, gera uma questão mais positiva. Sim. A Cris acabou de falar, é um benefício que vem antes, eu quero isso, eu quero entrar nessa. Mas eu acho, eu não tentaria traduzir, eu chamaria surgery first, né? Por quê? Porque a gente tem outros termos que se consagraram na literatura da área, né, na nossa literatura, em inglês. Não tem tradução específica. Por exemplo, down fracture. Como é que você vai traduzir down fracture? Não tem como. Outros que, embora tenham tradução, já estão tão consolidados que é difícil, às vezes, a gente overbite, overjet, né? Sim. Quer dizer, vocal shelf. Então, eu acredito que não tenha a necessidade de traduzir. Os autores que introduziram no país, o autor que introduziu no país, e pessoa um profissional de mão cheia, pesquisador muito conceituado, acredito que querendo dar a sua contribuição,
fez esse tipo de tradução que acaba criando um problema, né? É mais um problema do que uma solução. Mas eu acho que é o seguinte, não é uma coisa nova. Quando a gente vai observar, é uma coisa, na verdade, volta-se aos primórdios da cirurgia ortognática. Só que agora a gente está aplicando a tecnologia contemporânea. A gente está aplicando o que a gente tem de fixação sofisticada, a gente está aplicando o que a gente tem de planejamento, que é o planejamento virtual, o uso de acessórios de ancoragem esquelética, que não tínhamos no passado. Então, aquilo que era que inviabilizava, digamos assim, os casos no passado, hoje em dia não serve mais como desculpa para inviabilizá-los. Onde é que eu acho que a gente poderia selecionar o paciente? Qual é o paciente que nós poderíamos, no meu caso, no meu entender, tá? Não vamos dizer isso. Mas, logicamente, que eu falo corroborado por alguma coisa. Tu está falando da perspectiva de quem faz cirurgia ortognática há quase 30 anos, né? Isso, mas corroborado também da questão da literatura. Tá. Onde eu acharia que funciona? Onde eu acho que funciona? Funciona para aquele paciente que tem pouca expectativa estética, tá? Funciona para aquele paciente que quer um resultado mais rápido, né, com pouca expectativa. Funciona para aquele indivíduo que é do padrão 3, classe 3, principalmente classe 3, que você facilita as descompensações, facilita você fazer as descompensações. E às vezes nem tem compensação. Às vezes nem tem. Funcionaria naquele paciente que tem a necessidade, como a Rayane já falou, de ganho de vias aéreas, um ganho imediato. Você não pode ficar segurando muito um paciente que tem um risco de vida. Então, o problema não está na face, o problema não está na estabilidade oclusal. O problema está em você salvar aquele indivíduo, como no caso das apneias severas, né? E no caso daquele paciente também que tenha algum grau de alteração psicológica ou psicogênica que chegue a ser patológico. Sim. Tá? Então, um paciente que não consegue conviver socialmente. Não conseguiria conviver socialmente. Por exemplo, eu poderia citar o caso de uma jovem de 15 para os 16 anos que tenha algum tipo de deformidade, uma deformidade severa que incapacite de ter uma vida social adequada. E numa fase que é uma fase importante, delicada da vida, porque a parte psicológica não está bem estruturada nesse momento. Então, mesmo que você tenha instabilidade, mesmo que você não tenha a possibilidade de dar um melhor resultado, pelo menos naquele momento vai ser um resultado que vai dar uma certa estabilidade para aquele paciente. Mas tá? Eu queria só apontar uma coisa, eu queria ser breve, eu queria ouvir a opinião de Cris. É assim, que eu acho que dentro desse processo de planejamento de casos que vão ser feitos com cirurgia de benefício antecipado, o Surgery First, como a gente combinou de falar aqui, eu acho que é muito importante a opinião e a participação direta do ortodontista. Sim. Porque o que a gente vê às vezes é o cirurgião querendo propor isso ao paciente sem consultar o ortodontista e depois mandar o paciente já operado para o ortodontista finalizar. Quando na realidade, quem deveria definir se o caso dá para ser feito dessa forma, talvez o agente principal dentro desse processo é o ortodontista, porque afinal de contas é ele que vai receber o problema depois de... O problema que eu falo assim, a incumbência de finalizar o caso depois da cirurgia feita. Se não der certo, o problema todo vai recair sobre o seu colo, né? Mávio, e só complementando, reforçando o que tu estás falando, o professor Alfaro, ele tem artigo que ele excluiu do estudo pacientes que não tinham ortodontistas experientes em preparar. Uma colocação importante. Então, na metodologia está escrito isso, critério de exclusão, ortodontista sem experiência de preparo ortocirúrgico. Que é o que a gente às vezes não vê hoje em dia, né? Não, na verdade, eu acho que o ortodontista, ele embarca sem saber da responsabilidade dele exatamente, altíssima. Rayane. Porque a Surgery First, ela é um planejamento minucioso, a da ortognática já é, ortognática convencional, mas a Surgery First mais ainda, porque esse ortodontista, ele tem que ter a expertise antes, né, planejando o caso junto com o cirurgião, dos limites que ele vai alcançar após a cirurgia, o limite de movimentação, né, dentária, enfim. Então, ele tem que ter isso bem discernido para ele, porque senão ele assume um risco sozinho. Desnecessário, ele precisa ter expertise para isso, né? Eu acredito assim, se já é um procedimento eventualmente desafiador para o cirurgião,
multiplique isso por 5 ou 8 vezes para o ortodontista, porque depois fica com ele. Ele que tem que bater o martelo e resolver o problema. Que o ortodontista não tem, na sua grande maioria, a menor noção. Às vezes por ingenuidade. Por ingenuidade, ou talvez por falta de experiência. Experiência, com certeza. E outra coisa também, nesses casos do Surgery First, na maioria deles, o ortodontista vai ter que ter alguma experiência com os dispositivos de ancoragem. Sim. Né? E que a gente, quer dizer, vocês podem falar isso. Com mecânicas mais complexas, cara. Isso, e a força ortodôntica é diferente, né? No pós-operatório, porque tem ali a mobilidade, os ossos, né? O ortodontista tem que ter um profundo conhecimento de biomecânica. Com certeza. Exatamente. Porque realmente os casos vão ficar bem mais desafiadores, né? Porque a gente percebe, por exemplo, que preparo para a cirurgia ortognática, às vezes, é mais simples do que um preparo numa tentativa de compensação. No entanto, depois de você receber um caso com o benefício antecipado, o Surgery First, como você bem disse, nem sempre é fácil, né? Na maior parte das vezes não é. Então, isso é um alerta aí para os colegas. Não, talvez, né? assim, não com isso, querendo dizer que eu vou falar por mim, não sei por vocês, mas eu vou falar por mim, que eu me oponho à técnica. Não, de forma nenhuma. Claro, eu não me oponho à técnica. Eu acredito contrário. que se você tiver o caso bem selecionado, de forma criteriosa, bem aplicada a técnica, ela vai funcionar muito bem. A gente tem casos feitos com benefício antecipado, não é nenhum tipo de problema com a técnica, e sim com a indicação. Olha, até porque aqui já se tem o principal, que é o alinhamento entre o cirurgião e o ortodontista, né? Então aqui é para ser. Porém, eu gostaria de falar uma frase que não é minha, é do Mirko Raffaini. Mirko Raffaini é um cirurgião fantástico, né? Eu acho que parece um dos maiores que eu vi falando ao vivo. Um ser de outro planeta que caiu aqui para operar. Opera muito bem, tem um conhecimento, uma experiência muito vasta. Ele operou pelas duas técnicas e ainda opera pelas duas técnicas. Ele reserva 5%, ele crê que 5% dos casos só possam ser operados com essa sistemática. E ele diz o seguinte, frase dele: eu sou um cirurgião melhor quando eu opero pelo método convencional, pela forma convencional. Ou seja, você tem muito mais controle da estética facial, controle da oclusão, quando você tem... Previsibilidade é maior, previsibilidade muito maior. Sai da cirurgia com mais estabilidade. Sim, né? O contato oclusal, tá, e tudo mais. Eu acho assim, nossa, o nosso papo tá muito bom, viu? Tem muita coisa pra gente conversar. A gente tem que vir aqui de novo. Com certeza. A gente vai ter que fazer um outro podcast. Mas olha, só para terminar, vamos falar um pouquinho da minimamente invasiva? Eu estava com receio de tu pensares no tempo e eu queria muito falar a respeito de tudo, pelo menos dessa questão da minimamente invasiva, porque eu acho que é um assunto também que é meio polêmico hoje em dia, né? E a gente tem a oportunidade de conversar a respeito do que é a minimamente invasiva. Muita gente fala, né, Cris, do que é minimamente invasiva, enfim. Por favor, faça as honras. O que é a cirurgia minimamente invasiva? Porque a gente vê da mesma forma que a Surgery First, a gente vê na internet, nas mídias, que agora é o moderno, né? É o que todo mundo quer fazer, porque é muito melhor. O moderno chegou para até a gente esqueceu o que fazíamos antes, né? O que fazíamos antes não é visto mais como bom. E o pior é assim, esquecer o que fazíamos antes não é nem tão ruim. O problema é esquecer do porquê que a gente fazia aquilo antes. Sim, então assim, eu queria saber de você o que você acha disso. Dependendo, porque na verdade, quando você fala de cirurgia, tem que se fazer uma distinção aqui. Eu vou tomar um bocadinho de tempo só para explicar uma coisa. Então fica à vontade. A questão é a seguinte: tenta-se falar sobre cirurgia minimamente invasiva como se fosse como se fosse uma filosofia, né? Na verdade, cirurgia minimamente invasiva são técnicas. São técnicas onde você promove menor agressividade aos tecidos e, com isso, menor resposta inflamatória, menor tempo de convalescência daquele indivíduo. Porém, a cirurgia minimamente invasiva ela pertence a um outro conceito que chama protocolos de recuperação acelerada. Eventualmente vocês vão encontrar isso na literatura como Fast Track Surgery, né? E esse conceito é um conceito que vem de outras especialidades. Na verdade, não iniciou na cirurgia ortognática, iniciou com outras especialidades. A rigor, a cirurgia minimamente invasiva em outras especialidades ela é realizada por via endoscópica ou laparoscópica. Então, esse é o conceito inicial da coisa.
Se tentou fazer isso em cirurgia ortognática, ainda se consegue. Se tentou fazer osteotomia Lefort por via endoscópica, não caiu na graça de todos. É difícil de fazer isso. O grupo de Boston tem experimentado cirurgias na mandíbula com osteotomia vertical. Isso aí dá para ser feito, mas aí você precisa de um acesso extrabucal, o que não é interessante para quando a gente fala de cirurgia... Vertical de ramo? Mas aí você vai ter que bloquear? Aí não, eles fazem fixação. Fazem fixação. Fixação. Mas aí não é... Você na verdade, você quebra uma das vantagens da cirurgia ortognática, que é realizar a cirurgia totalmente por dentro da boca. Sim, sim. E, por fim, tentou-se fazer também a osteotomia sagital, que é uma osteotomia mais convencional, mais utilizada em cirurgia ortognática, mas não caiu, não foi para frente, a coisa não andou para frente. Então, e não hoje em dia, por quê, Paulinho? Não, eu digo assim, por questões endoscópicas, por via endoscópica. Dificulta muito, você tinha que modificar muita técnica e acabava ficando inviabilizada. Então, hoje em dia, quando a gente fala de cirurgia ortognática minimamente invasiva, a gente fala basicamente de incisões pequenas, pouco descolamento e um mínimo de agressão, uma osteotomia, uma ostectomia ou osteotomia o menos agressiva ao osso possível, tá? Na maxila, isso basicamente vai depender muito da incisão, é uma incisão menor. Por ser uma incisão menor, te inviabiliza de colocar placas em todos os pilares, em algumas situações, e aí você tem que trabalhar mais no pilar anterior, na parte mais próxima do nariz mesmo. E quando na mandíbula, você vai fazer um corte... na mandíbula, uma osteotomia mandibular que se assemelha muito à osteotomia preconizada nos primórdios por Ovegese, muito parecido com o que Ovegese fazia em 1950, 1957, por ali. Seria uma sagital mais curtinha. Ela é mais curta e ela inclinada para distal. Ela é inclinada para distal, ela tem uma angulação para distal. Isso para favorecer menos descolamento. Tudo bem, sem problema nenhum. Mas, desculpa, só para eu tentar entender, eu acho que talvez o leigo esteja se perguntando sobre isso. O leigo não, o colega que está ouvindo. Mas também isso não vai reduzir a área de fixação? Na verdade, não corre esse risco? Reduz a superposição óssea, a área de superposição óssea. Exato, que eventualmente não é um problema. Não é um problema. Quando se você tiver uma boa técnica, uma boa indicação para esse tipo de procedimento, não vai ser um problema. Por exemplo, mais uma coisa me causou estranheza. Eu vim acompanhando a questão da cirurgia minimamente invasiva. Então você tem vários grupos hoje em dia. Geralmente essas mudanças, né, de protocolo, geralmente elas começam na Europa, até chegar nos Estados Unidos. Então hoje em dia basicamente são grupos europeus. A gente tem um grupo na Itália, um grupo na Bélgica, outro grupo na Espanha e por aí vai. Mas aí o que me causou uma certa estranheza é que duas pessoas que são provavelmente uma das duas pessoas mais aficionadas, digamos assim, por cirurgia minimamente invasiva, que é, no caso, o professor Alfaro e o professor Mirko Raffaini, eles não fazem a osteotomia sagital modificada. Eles fazem a osteotomia sagital convencional até, embora com algumas modificações, utilizando instrumentos de corte ultrassônico, essa coisa toda. E eu fiquei na dúvida, e eu mandei como eu sou facemate dele, né? Sou colega de Facebook. Colega de Facebook. Eu mandei um alô pro Alfaro, pro professor Alfaro, perguntando o porquê disso. Ele falou que a questão é justamente essa. Ter superposição óssea, porque ele precisa na grande maioria dos casos dele, ele precisa de giro anti-horário. Avançar a mandíbula com giro anti-horário. O que ele acredita que você fique sem muita superposição quando você tem uma osteotomia mais curta. E o que eu tenho notado, não sei se vocês já se depararam com isso, é que
quando você tem alguma complicação com técnicas minimamente invasivas, eu já tive a possibilidade de verificar alguns casos de complicações com técnicas minimamente invasivas, você tem, na verdade, um problema maior do que se você tivesse... Sim. Você gera um problema de complicação maior do que seria uma complicação pela técnica convencional. Isso se deve muito, isso na verdade obedece, do ponto de vista biomecânico, isso aí obedece o mesmo problema que ocorre nas fraturas de ângulo. O ângulo da mandíbula, ela é uma região que tem uma complexidade biomecânica. A gente não tem só uma questão de área de tensão e área de compressão. A gente tem áreas de torção por causa dos vetores musculares dessa região. Então, se você tiver falha de fixação numa técnica minimamente invasiva, numa técnica de osteotomia sagital menor, nessa situação, você cria um problema com reabsorção óssea, que eventualmente você vai precisar de acesso extrabucal, com enxertos de ilíaco. Acaba sendo um pouquinho mais desafiador o controle desse tipo de problema. Mas, da mesma forma, isso não inviabiliza o uso da técnica. Eu acredito que se você selecionar direitinho o caso e tiver isso que eu te falar, de aplicação... Para quem está ouvindo, né? O problema não é a minimamente invasiva, é você utilizar para casos que ela não está indicada, né? Isso, você generalizar. Ou falei errado? Justamente. Não, criar nisso uma filosofia, né? Você só faz isso. É uma técnica cirúrgica, né? Então, o Sim. cirurgião, na verdade, a minimamente invasiva, ela nem deveria ser uma busca do paciente por isso, né? É uma escolha do cirurgião. Sim, uma né? escolha do cirurgião. É uma Acho que escolha do fosse cirurgião. muito precisa O nisso. paciente, na verdade, ele quer o resultado da Claro. cirurgia dele, Sim, né? Então é é isso, o exatamente paciente isso. quer o resultado. Então a técnica é o cirurgião que tem que escolher de acordo com a que ele se sente mais confortável e a que é adequada para o Eu caso. costumo falar para a Cris, eu digo assim, Cris, eu quero uma boa cirurgia para o meu paciente. Se ela vai demorar 2 horas a mais ou 1h30 a mais, se ele vai inchar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, isso aqui, para mim, ganha uma conotação em termos de importância secundária, né? Desde que a cirurgia seja bem feita. Eu acredito assim... É isso que eu preciso em termos de resultado final, entendeu? Eu acredito o seguinte... Não que eu não queira, desculpa, Uhum. É que ele não tenha edema, não que eu não queira que a recuperação isso, seja mais isso. rápida. Não é Todos isso, não. queremos a Todo mundo mesma quer. coisa. Eu acho que sim, a busca por melhorias, por melhoria, principalmente para o paciente, é interessante, tanto do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista de satisfação do paciente. Mas eu nunca tive um paciente que tenha se queixado de ter passado um tempo a mais na sala de cirurgia, mas eu já tive paciente que se queixou de complicação que teve. Então, entendeu? Então, Sim, então a questão é escolher, né? Será que vale a pena, né? Depois passado, o que eu vejo é o seguinte, logicamente que eu não quero dizer que me oponho. Na verdade, eu até procuro hoje em dia aprender e tentar aplicar essas técnicas quando possível. Se encaixa, né? A gente Sempre que se busca encaixa. realmente estar aplicando. Mas eu digo o seguinte, que a gente também tem que ver os dois lados, né? Quando a complicação ocorre, ela é uma complicação às vezes mais difícil da gente difícil de conduzir. corrigir, né, meu amigo? Gente, eu acho que, apesar da gente Do ter... papo tá bom. excelente, o papo tá bom. Nós vamos ter que finalizar. Agradecer a vocês pela gentileza de estar aqui hoje conosco, Sim, né? sim. Tirarem um tempinho da vida profissional, o pessoal de vocês para ter esse bate-papo tão gostoso que a gente teve hoje. Acho que foi muito legal, né? Num alto Legal, nível, né? isso. E, enfim, fiquem à vontade. Introduzindo, né, eu vou agradecer a oportunidade de poder estar aqui conversando sobre um tema, né, que a gente vivencia muito e que a gente conversa entre a gente, né? A gente Sim. agora teve essa conversa pública, mas assim, a mensagem que eu gostaria de deixar tanto para os pacientes quanto para os colegas, especialmente os ortodontistas, né, que eu acredito que seja um público grande, é aquilo que a gente falou do uso consciente da internet, né? Então vamos buscar os profissionais, né? E vamos buscar o conhecimento da forma adequada, né? Então como que eu busco esse conhecimento da forma adequada, né? O que eu posso trazer de melhor para o meu paciente, eu como ortodontista?
eu tenho condição de fazer isso, eu preciso dar um alô para o professor Marvel, para a professora Cris, né? Porque eu sempre vejo que dentro da odontologia e dentro de tudo isso da área da saúde, que não é feio encaminhar, né? Olha, eu sou um ortodontista, mas eu não tenho, você precisa de uma cirurgia ortognática, eu não tenho experiência com isso, mas eu vou te encaminhar para uma pessoa que trabalha com isso e tem segurança. Então eu vejo assim que dentro da área da saúde é lindo você encaminhar, né? É muita consciência quando você, né, você encaminhar um paciente, eu acho interessante. Então que os ortodontistas tenham esse entendimento sobre esse manejo, busquem a formação correta e coerente, né, e buscando realmente dar o melhor para o seu paciente. Acho que é a essência, né, buscar a essência de todos nós quando a gente busca uma profissão. Acho que isso aí é uma mensagem importante. Sim. É basicamente isso. Resumiu tudo. Bom, Pessoal, então a gente vai encerrando por aqui o nosso OrtoCast mais uma vez, né, Sim, Cris? mais uma vez. Falando mais uma vez do prazer de recebê-los aqui e já nos preparando para nossa próxima... Nosso próximo encontro. Próximo encontro, não é isso? Muito Tá obrigada, bom? Tá gente. ótimo. Valeu, Obrigada. pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau, galera. Até a próxima vez.